teologia da substituição. A teologia da substituição, ela vai ensinar que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus e que todas as promessas feitas a Israel agora se cumprem na igreja. E é sobre isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Quando nós falamos sobre a teologia da substituição, fica uma pergunta. Se Israel foi rejeitado por Deus e não existe futuro para a nação de Israel, como entender o crescimento milagroso, a restauração milagrosa de Israel nos tempos modernos, nos tempos de hoje, apesar de várias tentativas de destruir a nação de Israel? Como entender que após aproximadamente 1900 anos, Israel volta a ser um Estado consolidado no século XX? Recentemente, em 1965, houve um concílio este que foi chamado Concílio Vaticano II, onde a Igreja Romana ela afirmou o seguinte: a Igreja de Roma é o novo povo de Deus. E o catolicismo moderno afirma ser ele autoritativo para a doutrina sobre o Novo Testamento, ou seja, a Igreja substitui Israel. Então vamos agora falar sobre a doutrina da substituição, também conhecida como supersessionismo. O teólogo Kendall Sullivan ele vai dividir a teologia do supersessionismo em três partes: o supersessionismo punitivo, o supersessionismo econômico e o supersessionismo estrutural. Vamos então aqui tentar entender cada um desses três tipos de supersessionismo. No supersessionismo punitivo, é ensinado que a nação de Israel rejeitou o Mashiach, rejeitou a Cristo, a Yeshua, a Mashiach. E como resultado dessa rejeição da nação de Israel para com Mashiach, Deus também rejeitou a nação de Israel. E agora a nação de Israel vive debaixo de uma maldição, a maldição de Deus. E não há mais solução, mais salvação, mais restauração para a nação de Israel. E algumas pessoas, alguns teólogos que vão defender essa tese são Hipólito de Roma, Orígenes e Martinho Lutero. Sim, exatamente, Martinho Lutero, ele é um dos que vai dizer que Israel é o povo amaldiçoado por Deus. E se você quiser um estudo mais aprofundado sobre Martinho Lutero, coloque nos comentários aqui embaixo que nós vamos fazer um estudo mais aprofundado do que Martinho Lutero fez. Quem foi Martinho Lutero, o que ele fez e o legado que ele deixou. Kendall também ele nos traz o conceito do supersessionismo econômico. E o que esse conceito nos ensina? Esse conceito, essa teologia nos ensina o seguinte: Israel ele teve uma função na história. Qual era a função da nação de Israel? Trazer Mashiach ao mundo, trazer Mashiach para os gentios. Uma vez que Mashiach veio, a nação de Israel perde completamente a sua função, perde completamente o seu direito como povo eleito de Deus.
E a partir de agora, a partir de Mashiach, o povo eleito de Deus não é mais Israel, mas são os gentios. E quem é que apoia o supersessionismo econômico? Duas pessoas principais, Justino Mártir e chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho. Mas temos também o supersessionismo estrutural. O que o supersessionismo estrutural ele nos ensina? O supersessionismo estrutural vai dizer que a nação de Israel ainda tem uma aliança com Deus e que Deus possui uma aliança com a nação de Israel. Porém, não nesse tempo, não nessa era, não nessa geração, porque a nação de Israel, ela deixou por um tempo de ter uma aliança ativa com Deus, e agora a aliança de Deus está presente na vida da igreja. E a aliança de Israel só voltará ativa no futuro, e o chamado vulgo Antigo Testamento, e se você também não sabe qual a origem da expressão Antigo Testamento, eu vou deixar um card passando aqui em cima. Então, o supersessionismo estrutural diz que Israel tem uma aliança com Deus, mas não para hoje, para o futuro, porque Israel ele abandonou a Mashiach e agora ele precisa passar por uma grande tribulação, porque a grande tribulação foi feita para a nação de Israel, enquanto a igreja, os gentios, estarão celebrando com Mashiach. Mas nós temos também um outro teólogo que vai trazer dois conceitos, e depois desses dois conceitos eu vou dizer o que a Bíblia diz. Mas antes de falar sobre esses dois conceitos desse novo teólogo, que é chamado de David Novak, eu quero te pedir, se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e também deixe o seu comentário nesse vídeo, porque o seu comentário ele ajuda o canal a crescer e a ser espalhado para mais pessoas, para que o conhecimento da história e da palavra de Deus seja difundido aos quatro cantos da terra. Bom, David Novak, ele vai ensinar dois tipos de teologia do supersessionismo, o supersessionismo forte e o supersessionismo fraco. O supersessionismo fraco, ele vai ensinar que Deus não cancelou, não anulou a aliança feita para com os judeus. Porém, ela vai ensinar que quando Yeshua nasceu, quando Yeshua inicia o seu ministério, Yeshua ele vai trazer uma nova aliança destinada para os gentios. Então agora existem duas alianças. A antiga aliança, que é para a nação de Israel, e a nova aliança, que é para os gentios. Então existe agora uma divisão. Gentio é um povo que deve seguir a nova aliança e judeu é outro povo que deve seguir a antiga aliança. Mas David Novak também nos ensinou o supersessionismo forte. E o que ensina o supersessionismo forte? Vai ensinar que a aliança de Deus estabelecida com o povo de Israel no Sinai foi anulada. Jesus, Yeshua, anulou a lei. E agora Israel não faz mais parte da promessa, porque rejeitou a lei, rejeitou Mashiach, e então a aliança que Deus fez, ela foi quebrada, e Deus
não tem mais compromisso com a aliança, com a antiga aliança, como é chamado. Então nós percebemos que, de acordo com essa teologia, a teologia da substituição, no qual ensina que a igreja substitui Israel, ou que a igreja está presente agora e Israel só estará presente no futuro, é uma teologia antibíblica. E por que é uma teologia antibíblica? Eu vou explicar isso aqui agora. Dentro da Escritura Sagrada, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 13 ao 19, ele vai dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Mashiach chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só povo, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então não era a lei de Deus, eram ordenanças rabínicas, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a nós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Ruach, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, na famosa teologia do enxerto, ele vai dizer o seguinte: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O livro de Romanos, a epístola aos Romanos, no capítulo 11, que traz a teologia do enxerto, vai dizer que Israel é a oliveira natural e os gentios são a oliveira brava. E essa oliveira brava, ela foi enxertada na oliveira natural. Sabe o que isso quer dizer? Deus não possui dois povos. Deus possui um único povo, judeus e gentios, em Yeshua HaMashiach, formam juntos um único povo. Então não existe nenhuma substituição. Existe sim um único povo que adora ao Eterno. Amém? E caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e que o Eterno possa então abençoar a tua vida. Até a próxima. Lehitraot.